Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre hidrografia, que é a ciência que estuda a hidrosfera, os oceanos, os mares, os rios, os lagos, os aquíferos, ou seja, toda a água que existe no planeta Terra. 97% da água existente no planeta é salgada. Isso significa que só 3% da água é doce. E desses 3%, gente, 99% ou estão em calotas polares em estado sólido, congeladas, ou são águas subterrâneas. Isso significa que só sobra 1% de água disponível para que nós possamos usufruir e sobreviver. Já que vale lembrar que a água é o solvente universal e que todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. E por que estudar os recursos hídricos é tão importante, gente? Porque se a água não falta do ponto de vista quantitativo, ou seja, por conta do ciclo hidrológico, que vai promover a evaporação da água, a condensação, a saturação da atmosfera e posteriormente as chuvas, fazendo com que essa água retorne para a superfície terrestre, a água está começando a faltar do ponto de vista qualitativo. E isso tem a ver com a degradação dos recursos hídricos. Mas esse é um tema que nós vamos tratar posteriormente. Agora, nós vamos começar a falar sobre os rios, que são fontes de água superficiais. Aqui eu fiz um esquema para vocês de um rio e eu vou destacar os principais elementos que vocês precisam saber, principalmente para fazer uma prova de vestibular. Conforme a gente vai na direção contrária à corrente do rio, a gente vai em direção a montante. O ponto extremo se chama nascente, que é onde o rio começa. Se a gente for na direção oposta, seguindo o fluxo, a correnteza do rio, a gente está indo em direção a jusante, que é onde existe a foz, onde o rio finalmente vai desembocar. Aqui vocês conseguem perceber que existe um canal principal e desse canal principal podem sair outros rios, que nós vamos chamar de afluentes, quando eles estão ligados diretamente ao canal principal, e de subafluente, quando eles estão ligados aos afluentes. Tá certo, pessoal? Aqui, a lateral do rio, a gente vai chamar de margem. Então, existe margem dos dois lados do rio. Um elemento importante que vocês precisam saber sobre o rio, e que nós já comentamos anteriormente, é que ele possui uma capacidade erosiva, ou seja, ele possui capacidade de transporte. Só que essa capacidade de transporte não é a mesma ao longo de todo o percurso. Por quê? Porque o rio ele tem muito mais energia próximo à nascente, próximo à montante, do que quando ele chega na foz. Assim, nós falamos que o rio passa por 3 fases. A fase jovem, que é o alto curso dele, a fase madura, que é o médio curso, e a fase senil, que é o baixo curso. Se nós formos fazer uma comparação com o ser humano, a gente pode pensar que uma criança, certo, que é um jovem, ela possui muita energia. Então, aqui o rio erode muito. Ele tem capacidade de transportar grandes rochas, ele tem capacidade de transportar muitos sedimentos. Conforme ele vai chegando na fase madura, ele ainda tem capacidade de transporte, mas esse transporte vai ser menor do que na fase anterior. E, finalmente, quando chega na fase senil, que é a última parte, a gente percebe que o rio ele perde essa capacidade de transporte, que é substituída pelo que a gente chama de sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos, certo? E aí existem 3 tipos de foz. Existe a foz em estuário. Quando o rio tem um pouco mais de energia, ele deságua de uma forma única, que é o que a gente chama de foz em estuário. A foz em delta é quando o rio ele já chega aqui com pouquíssima energia. Tanto que ele vai formar literalmente um delta, gente. Ele vai abrir, ele vai criar vários pequenos cursos. E a gente pode falar de uma foz mista, que é o exemplo do Rio Amazonas,
que vai misturar tanto a foz em estuário quanto a foz em delta. Daqui, vocês estão vendo o rio de cima, certo? Agora, eu quero que vocês olhem o rio como se vocês estivessem vendo ele de frente. Então, aqui, onde a água circula, é o leito do rio. O ponto mais profundo do rio, a gente vai chamar de talveg. E a área que vai inundar quando o rio transbordar, nós vamos chamar de planície de inundação, tá certo? Nós sabemos que vários povos se fixaram ao longo dos rios na antiguidade, principalmente porque nesses períodos, como por exemplo as cheias do rio Nilo no Egito, o rio ele traz matéria orgânica que faz com que essa terra se torne fértil para a agricultura. Como eu acabei de falar, gente, o rio ele tem capacidade erosiva. Então, ele vai constantemente cavando o relevo. E à medida que ele cava, ele vai deixando para trás algumas planícies de inundação. E ele vai ficando mais profundo. Dessa forma, uma área que foi uma planície de inundação no passado e que hoje em dia não é mais, porque ela não alaga durante as inundações, nós vamos chamar de terraço. E aí a gente precisa estabelecer uma diferença entre enchente, inundação, alagamento e enxurrada. A enchente vai ocorrer quando o rio atinge sua capacidade máxima. A inundação, ela vai ocorrer quando esse rio transborda. E aí ele vai transbordar para onde? Aqui, o próprio nome já diz, para a planície de inundação. O alagamento ocorre quando tem uma área mais deprimida e que não tem um bom escoamento da água. Dessa forma, essa água vai ficar acumulada. Nós percebemos que no Rio de Janeiro passa por diversos episódios de alagamento, principalmente por conta do entupimento das galerias fluviais. E esses alagamentos vão ocorrer principalmente quando os índices pluviométricos forem intensos, como as chuvas de verão. Já a enxurrada, gente, tem a ver com a capacidade de transporte da água, que muitas vezes vai estar ligada à chuva, tá? É a água se deslocando com muita força e, consequentemente, tendo uma grande capacidade erosiva. Existem 4 formas de drenagem do rio. Ou seja, gente, quando ele desemboca, quando ele chega na foz, ele pode desembocar em um oceano, que é o mais comum, que fazendo com que ele seja conhecido como um rio exorreico. Se a gente está falando de um rio endorreico, significa que ele vai desaguar dentro do continente, ou em um lago, ou até mesmo em outro rio. Se a gente está falando de uma drenagem arreica, significa que em algum momento esse rio passa por uma área tão seca que ele evapora e simplesmente desaparece. Essa drenagem ela é bem característica dos rios temporários ou intermitentes. E por fim, existe a drenagem criptorreica, que é aquela que vai acontecer quando o rio ele passa por uma área de rochas porosas, essas rochas absorvem a água, consequentemente vão formar grutas, bem característico, gente, de relevo kárstico, ou seja, relevo feito de calcário. Agora que vocês entenderam os elementos que compõem o rio, a gente vai falar de um outro conceito importante, que é o conceito de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica vai corresponder a uma área que é drenada pelos subefluentes, afluentes e pelo rio principal. Assim, vai existir um divisor de águas que, no caso, vai ser o próprio relevo, vai fazer com que a água ela acabe convergindo para a mesma direção. E assim, a gente vai ver que uma característica importante dessa bacia hidrográfica é que ela vai ter uma única saída. Todos esses afluentes, subefluentes, esse canal principal, vão acabar desembocando em uma única saída. Se nós formos destacar as características das bacias hidrográficas brasileiras, a gente pode falar primeiro que o Brasil ele é muito privilegiado, porque a gente tem uma disponibilidade absurda de água doce. Podemos pontuar também que o Brasil ele é pobre em regiões lacustres, ou seja, em lagos. Ele tem uma predominância de rios de planalto, e essa informação é muito importante a partir do momento que esses rios de planalto eles favorecem a produção hidrelétrica, ou seja, produção de energia pela força da água. Rios perenes, que são aqueles rios que não secam,
durante o ano inteiro e com drenagem exorreica, com predomínio de foz e estuário, potencial de navegação, o que é bastante interessante, já que o território brasileiro tem dimensões continentais e o transporte hidroviário tem elevada capacidade de carga. E, por fim, uma formação geológica subterrânea que favorece o acúmulo de água, que nós vamos chamar de aquíferos. Falando em aquífero, nós precisamos destacar o aquífero Guarani, que é um aquífero gigantesco e que 70% dele está concentrado no centro-sul do Brasil. Esse aquífero, ele também, parte dele está em outros países, Uruguai, Argentina e Paraguai, o que faz com que haja uma gestão compartilhada desse recurso hídrico. Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui essa aula. Na próxima, nós vamos falar um pouco do uso dos recursos hídricos e também destacaremos os principais fatores que causam a sua degradação. Tá bem? Espero vocês lá. Um beijo!